Irmãos, sinta o doce perfume do Espírito Santo. Aleluia. Porque Ele está aqui no meio de nós. Glória a Deus. Eu quero convidar nessa primeira terça-feira de 2021, o nosso querido e amado missionário Manuel Arruda, para estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Glorifico o nome do Senhor pelo nosso amado irmão, que sempre está disponível para fazer a vontade do Pai. Aleluia, Jesus. Santo és aqui. Ainda agora eu estava lendo a passagem no livro de Apocalipse 4, onde fala da visão do trono. E você depois pode dar uma lida lá no livro de Apocalipse 4, onde fala do momento que todos começam a exaltar o Senhor, dizendo que Ele é santo, 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 santo somente é o Senhor. Amém? Que nós possamos entender que só o Senhor é santo sobre todas as coisas. Estenda suas mãos para cá, interceda a favor da vida do missionário Arruda. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, desde já, pela disponibilidade do teu servo em trazer a tua palavra, Senhor. Em se colocar em tuas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E se colocar para se debruçar na tua palavra, Deus, e trazer o bom alimento para a tua casa, para os teus servos. Usa ele nessa noite, que não seja mais ele, mas que seja o teu Espírito Santo. Que nessa hora o Senhor visite a sua família e brinde ela de todo mal e de toda investida maligna. Guarde ele, Senhor, como uma muralha de fogo, com anjos, Senhor, de guerra, meu Pai. E em nome de Jesus, visite sua família e alcance aqueles que ainda não te conhecem, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja plantada no coração de cada um aqui nessa noite. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui cumprindo a vontade do Senhor. Queria dizer para vocês que eu tenho muito para dizer para aqueles que o Senhor coloca no meu caminho, que esses anos todos que eu e a minha casa resolveu seguir a Jesus, nós temos aprendido muito. E essa aprendizagem não é para nós, essa aprendizagem é para cumprir o ID do Senhor. É para passar para as pessoas a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Como é que Ele age, como é que Ele pensa, como é que Ele cuida, para fortalecer o nosso coração a cada dia. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje, mas eu sei o que me trouxe aqui hoje. O que me trouxe aqui hoje foi a certeza
de que nós precisamos andar continuamente na presença de Deus, na presença do Senhor. Porque nós temos 3 inimigos que tentam o tempo todo nos tirar da presença de Deus. Nós temos o diabo, que tenta incessantemente nos tirar da presença de Deus. Nós temos o mundo, aonde jaz o dito cujo, que nos oferece inúmeras coisas para nos tirar da presença de Deus. E nós temos o nosso eu, o nosso ego, que é forte, que tenta o tempo todo nos tirar da presença de Deus. Mas graças a esse Deus, nós temos o exemplo e o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou por herança suas atitudes como testamento na Bíblia, para provar que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Para provar que se nós resistirmos ao mundo, ele fugirá de nós. E para provar, se nós resistirmos ao nosso eu, ele se apartará de nós. Jesus, ele foi para o deserto antes de iniciar o seu ministério, não para ser preparado, porque Jesus já existia antes da fundação do mundo. Mas ele foi para o deserto para vencer o diabo, para vencer o maligno, e para dizer para nós que pelo seu amor nós também conseguiremos vencer o maligno. Lá no deserto, as aflições e os conflitos que Jesus passou, de fome, de solidão, de angústia, não foi pequeno. O que Jesus passou no deserto também não foi grande o suficiente para fazer com que ele desistisse. E o diabo se apresentou para Jesus como muitas vezes se apresentam para nós, por circunstâncias, por oportunidades, às vezes geradas ou às vezes intrépidas. Mas, quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. E aí, a palavra do Senhor diz que depois de todas as tentações que Jesus passou no deserto, o céu desceu, os anjos desceram e o serviu. E não é diferente conosco, porque na nossa vida, quando a gente menos espera, quando o diabo se levanta contra nós, e nós que temos a consciência e a certeza do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, e nós resistimos o diabo, ele foge de nós. E aí os anjos descem e nos servem. Quando você decidiu vir aqui hoje, eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas pode ter acontecido algo que por acaso tenha vindo lhe impedir de estar aqui hoje, fazendo a vontade de Deus. Mas quando você resiste, quando você vence, o diabo foge e os anjos
descem e nos serve com a doce presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu estou aqui hoje atendendo a um convite da Lili e do Cleidivan, com a missão de trazer para a nossa memória aquilo que nos dá esperança. Porque nós precisamos de colocar na nossa memória aquilo que nos dá esperança. Porque essa esperança é que vai fazer o mover do Espírito Santo em cada um de nós gerar vida e vida em abundância. A presença de Deus na vida do cristão, ela é essencial para a sua sobrevivência. Sabe por quê? Porque quando o ser humano decide se tornar cristão, ele é alvo. Ele é alvo do inimigo de Deus. Quando você está em cima do muro, você já pertence ao outro lado. Quando você está verdadeiramente no outro lado, sem saber que está, você já pertence ao outro lado. Mas quando você decide passar para o lado de Jesus, você se torna alvo do inimigo. E se você não aprender, se você não quiser, se você não decidir andar na presença de Deus, você é atingido, porque você é alvo. Essa verdade precisa ser presente em nossas vidas. Por quê? Porque é maravilhoso andar na presença de Deus. Não é vergonhoso andar na presença de Deus. Não tem nenhum tipo de maledicência andar na presença de Deus. Não tem nada que nos constranja na presença do mundo que andar na presença de Deus. Porque é uma questão de sobrevivência. Nós precisamos aprender a andar na presença de Deus para que vivamos. A presença de Deus em nossa vida será capaz de nos suprir de tudo o que precisamos para nos salvar, nos proteger do mal, nos abençoar com toda sorte de bênção, nos resgatar para de uma vida de pecado e nos fazer portadores do Evangelho de Cristo. Vou repetir: nos salvar, nos proteger do mal, nos abençoar com toda sorte de bênção, nos resgatar de uma vida de pecados e nos fazer portadores do Evangelho de Cristo. A presença de Deus nos capacita para tudo isso. Portanto, eu quero trazer uma notícia hoje aqui para vocês, que você pode até saber dessa notícia já, você pode até já ter o entendimento que ela existe, mas eu vim aqui para te dizer que na hora que nós precisamos, Deus desce. Toda vez que nós precisamos, Deus desce. E eu vou provar para vocês, eu vou trazer para a nossa memória aquilo que nos dá esperança. Porque na hora da nossa necessidade, Deus desce. Abra sua Bíblia em Gênesis. Bem difícil de achar. Gênesis 1, versículo 1 e 2. Gênesis 1, versículo 1 e 2, diz assim: no começo, Deus criou os céus e a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente,
e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar. Porém, o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Aleluia! Na hora da escuridão, na hora da aflição, na hora que mais nós precisamos, Deus desce. Aleluia. No mesmo livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 8 até o versículo 11, no livro de Gênesis, que você está aberto, no capítulo 3, a partir do versículo 8, diz a palavra do Senhor: e ouviram a voz do Senhor, que, após ter descido, passeava pelo jardim no dia da viração. Aleluia. Continuando, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Deus, Ele é onisciente. Você acha, lendo essa palavra, que Deus já não sabia que Adão e Eva tinham comido daquilo que não devia ter comido? Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Mas na hora que Adão e Eva saíram da dependência de Deus, exatamente naquela hora, Deus desceu. E muitas vezes, nós fazemos aquilo que não é da vontade do Senhor, mas nós pertencemos a Ele. E quando Ele identifica que nós saímos da sua presença, que não fizemos aquilo que está de acordo com a sua palavra, através do seu Espírito Santo, Ele desce. Aleluia. Glória a Deus. No mesmo livro de Gênesis, no capítulo 18, capítulo 18, 20 e 21. Eu vou me antecipando aqui, irmãos, por causa da hora. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Eu queria dizer para vocês que na hora que nós precisamos, Deus desce. Deus desce. Jesus, entre as suas primeiras palavras e durante toda a ministração do seu evangelho, aonde ele chegava, ele dizia: é chegado o reino de Deus na terra. Porque Deus desce. Aleluia. Mais para frente, na sequência, vamos abrir o livro em Deuteronômio, capítulo 3,
a partir do versículo 8, ou seja, apenas o versículo 8 diz, Deuteronômio, está mais para frente um pouquinho de Gênesis, Deuteronômio capítulo 3, versículo 8. Assim fala o Senhor, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu e do Aveu e do Jebuseu. Eu não sei o que é que você está passando na sua vida. Eu não sei o que é que durante esse ano de 2020 aconteceu na sua vida. Eu não sei que tipo de tribulação, que tipo de aflição você passou. Mas eu quero te dizer que Deus tem olhado a tua aflição. E Ele desce para te acudir. Ele desce para te socorrer. Porque Deus, Ele não nos abandona. A palavra dele diz que uma mãe pode até, que humanamente pensando eu acredito que seja impossível, mas uma mãe pode até abandonar o seu filho, mas o Senhor jamais o abandonará. E na hora da sua aflição, Deus desce. Vamos seguir. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo de 4 a 6, eu vou ler. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou no meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar onde você está é um lugar santo. E Deus continuou: eu sou Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus naquele momento. Aleluia. Louvado seja tu, Senhor, pela tua palavra. Eu não sei qual é a tua sandália. Eu não sei o que é que te cobre. Mas eu quero te fazer um pedido nessa noite. Quando Deus descer na tua vida, tira a sandália dos teus pés. Se despoja de tudo aquilo que te contamina. Porque quando Deus descer na tua vida, quando Deus aparecer para você, Ele vai dizer: tira a sandália dos teus pés. Porque esse lugar que eu me manifestei para ti é sagrado, é santo. Acredite, meus irmãos, Deus desce. Eu, pela graça do Senhor, para a honra e glória do seu nome, tive a oportunidade de contemplar, numa visão, o céu dentro do centro cirúrgico do hospital UDI, na cirurgia da minha sogra. A minha sogra tem 88 anos. E a válvula mitral do coração dela, do lado esquerdo, parou de funcionar.
E ela teve várias paradas cardíacas por conta disso. E ela só tinha uma opção: operar ou esperar ser promovida. E com 88 anos, nós da família decidimos que ela seria operada. E no dia da cirurgia, quando ela entrou no centro cirúrgico, eu, a Vera e a irmã da Vera, entramos dentro do nosso carro no estacionamento do hospital. E começamos a orar. E eu, antes de dizer o que aconteceu, eu queria te dizer que horas antes da cirurgia, a gente se encontrou com um dos médicos da equipe e ele nos preveniu. Ele disse: olha, se prepare para o pior, por causa da idade, por causa da complexidade, por causa de todas as coisas que tem contra essa cirurgia ser bem sucedida, mas confie em Deus e vamos acreditar que vai dar tudo certo. Era uma cirurgia muito perigosa, a gente estava muito aflito. Eu vou relatar rapidinho aqui, que eu não quero me estender, mas o que aconteceu com a minha sogra foi mais ou menos assim. Ela, após ser anestesiada, o corpo dela é resfriado, o sangue dela vai para uma máquina extracorpórea, ela fica totalmente sem sangue, o coração para, eles tiram o coração, botam na mão, abre o coração, tira a válvula que Deus fez, coloca a válvula, a prótese, depois cola, depois coloca o coração no lugar, liga todos os vasos, as artérias, as veias, depois ele passa, dá um aquecimento no corpo e a máquina passa o sangue de volta para o corpo da pessoa. Depois ele dá um choquinho no coração, ele começa a pulsar. E aí a cirurgia se torna de sucesso ou não. Foi por isso que ela passou. E na hora que eles fecharam, não funcionou direito, eles tiveram que abrir novamente, e uma cirurgia que era para durar 4, 5 horas, durou mais 2 ou 3 horas a mais. Mas voltando lá para o estacionamento do hospital, nós começamos a orar e eu fui tomado pelo Espírito Santo com uma oração diferente da que eu costumava fazer, com a presença de Deus ali dentro daquele carro, e eu vi claramente que o céu desceu naquele lugar. E eu conseguia lá do estacionamento enxergar os médicos trabalhando na mesa de cirurgia e os anjos de Deus ao redor dos médicos. Glória a Deus, glória a Deus. E finalizando, a cirurgia foi um sucesso. A recuperação foi difícil. Ela passou 60 dias na UTI, mas hoje, até o remédio de pressão dela, ela não toma mais. Ela está infinitamente ótima. Para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero dizer para vocês aqui que Deus desce. Irmãos, existe na Bíblia inúmeras passagens aonde a gente tem a confirmação que Deus desce. Não abra não, no livro de Daniel, no capítulo 10, o anjo do Senhor apareceu para Daniel e disse: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que tu se dedicastes a jejuar e orar, agora, 21 dias depois, eu desci para te atender. Aleluia. Aleluia. E para encerrar, eu queria te dizer
que um cidadão chamado Saulo, perseguidor dos cristãos, montou em seu cavalo bravo e foi a caminho de Damasco para mais uma vez perseguir os cristãos. E no meio do caminho, acredite, o Senhor desceu. Ele ia perseguir, matar, torturar, prender os cristãos. Mas o Senhor tinha um propósito na vida de Saulo. Pasme, sabe qual era? Transformar ele em Paulo, o maior dos apóstolos. Sabe por quê? Porque pela misericórdia de Deus, ele desceu. E acredite, se Deus ainda não desceu na tua casa, se Deus ainda não desceu na tua vida, entra na presença de Deus, porque na tua hora Ele vai descer. Aleluia. E eu preciso concluir dizendo: ore, louve, adore, clame todos os dias, pois Deus, Ele desce. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé para a gente orar. Aleluia. Oh Jesus, louvado seja o Teu nome e adorado seja o Teu nome, porque hoje nós tivemos prova suficiente de que é chegado o Teu reino aqui na terra, que sempre que precisamos, o Senhor desce. Sempre que o Senhor decide que precisamos, o Senhor desce. E é com essa certeza, Senhor, que eu venho aqui hoje trazer à memória dos meus irmãos e à minha memória aquilo que nos dá esperança. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui fazendo a tua vontade. Desde já eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. O Senhor é bom. E com essa palavra abençoada, eu tenho certeza que nós saímos daqui mais cheios da presença do Senhor. Quem recebeu? Então já estamos abençoados. Agora coloque o seu dízimo, a sua oferta, querido, no seu envelope, porque é o momento de adorarmos,